Palavras carinhosas, nosso bispo Gelson, patriarca do Deus Eterno, sacerdote, quase que o Melquisedeque. Então, fiquei muito bom, obrigado pelas suas palavras carinhosas e um abraço todo especial aí ao nosso irmão Samuel. Eu sei o quanto é difícil, tirar a voz de um advogado, de um pregador, de um orador, é como tirar as pernas de um corredor. Então, eu sei o como é complicado isso, mas que Deus lhe dê a plena recuperação enquanto você acompanha aí esse nosso bate-papo. E o nosso desafio hoje é falarmos a respeito de Tiago. Tiago, uma carta que deveria ser simples, mas não é. É uma carta que tem a sua dose, uma boa dose de, não vou dizer contradição, mas uma dose assim apimentada que traz alguns pensamentos, algumas conclusões. Por exemplo, Lutero sofreu com essa carta. E se Lutero sofreu com essa carta, quem somos nós? Lutero teve dificuldade de aceitá-la, mas graças a Deus ele reconheceu seu erro aí no fim da sua vida. Chamava ela de cartas de palha por conta da questão ali das obras que ela fala e tudo mais. Mas para a gente, antes de entrar na carta mesmo, vamos fazer assim, jogando aquelas informações que são periféricas da carta, que muitos de vocês, com toda certeza, já têm o pleno conhecimento disso, então eu quero trazer de maneira mais prática possível, até porque essa carta é uma carta totalmente prática. Se a gente pudesse comparar Tiago a algum outro livro da Bíblia, concordo com alguns estudiosos, ela é muito parecida com Provérbios, muito, porque é papo reto. A mensagem é direta e reta, sem muitas firulas, sem muitos caminhos. Ela diz o que tem que dizer. Não é difícil entender Tiago. É difícil aceitar Tiago. Entender não é o problema. Como dizia com muita propriedade, a gente sempre cita, né, a Corrie ten Boom, não me preocupo com as coisas da Bíblia, as quais eu não entendo. Eu me preocupo com as que eu entendo e não consigo praticar. E aqui Tiago é uma grande demonstração dessa verdade. Lembra muito Provérbios pela praticidade, por ser direto, por ser um papo reto, e lembra muito, mas muito mesmo, o Sermão do Monte. Os princípios que foram ali ensinados pessoalmente por Jesus em Mateus 5, 6 e 7. E lembra mesmo, em alguns pontos da leitura, a gente debruça e dá até a impressão, como alguns teólogos acreditam, que ele usou, né, Tiago usou como base o Sermão do Monte, se não a composição de Mateus, pelo menos os ensinos dados pessoalmente pelo próprio Jesus. Tiago é eminentemente prático. E por isso, eu volto a dizer, não é difícil entender. É difícil praticar, é difícil fazer disso a nossa realidade. Quando conta os versículos de Tiago, e vocês já ouviram falar sobre isso, tem 108 versículos, essa carta. Pequena, 5 capítulos. Desses 108, 54, exatamente a metade, é composta de mandamentos. Por isso, comparada demais a Provérbios. E para a gente entender um pouquinho de Tiago, eu gosto de cravar uma afirmação que eu ouvi certa vez, nem me lembro de quem, mas eu guardei essa informação. Tiago, todo mundo diz assim por aí: não dá para saber quem é salvo, a gente não pode julgar quem é salvo, porque isso só Deus sabe, só a Deus pertence. Mas Tiago meio que desmistifica isso, porque Tiago é um verdadeiro espiritômetro na Bíblia. Tiago é a régua que permite conhecer a salvação de alguém, principalmente de quem está lendo a carta. Ou seja, eu olho para Tiago e não miro em outras pessoas para saber se são salvas ou não. Mas eu leio Tiago e miro na minha própria vida e digo: será que eu sou salvo verdadeiramente? Porque se sou, a minha vida, a minha espiritualidade, ela se encaixa em Tiago. Se ela não se encaixa, se ela está fora de Tiago, aí eu tenho que questionar os princípios da minha vida com Deus. Então, Tiago, eu vou dar o nome proposital, tá?
espiritômetro. Ah, mas não existe na língua portuguesa. Como eu sou mineiro, eu tenho livre acesso, eu posso inventar palavras, porque nós mineiros temos essa liberdade no Brasil inteiro. Podemos inventar palavras, diminuir palavras como a gente quer. Existe um mineirês aí próprio para isso. É um espiritômetro, uma régua de Deus para nós cristãos. E para a gente, lembra que eu disse, vou voltar a essa frase, não é difícil entender Tiago, difícil é praticar Tiago, por uma razão, gente, extremamente direta, simples, mas dolorida. Para entender Tiago, eu preciso partir de um pressuposto e reconhecer que eu sou pecador. E admitir isso, como João manda na primeira carta, especialmente no capítulo 1. Nós somos pecadores. E antes de ler Tiago, eu preciso colocar essa lente nos meus olhos e reconhecer a minha fragilidade em conseguir cumprir exatamente o que esse livro, que essa carta vai nos trazer, para que eu não corra o orgulho, o perigo do orgulho, de ler Tiago e falar, mas eu estou tranquilo, está suave na nave, como dizem os jovens, porque isso aqui tudo eu já faço e faço de sobra. Creio que não é bem assim. Tiago é um espiritômetro e ele vai mostrar para a gente o padrão de um cristão. Ele vai dizer para a gente, perdão, se somos ou não somos cristãos. Então, primeiro, devo reconhecer, eu sou pecador, estou muito aquém do que os princípios dessa carta trazem para mim como servo de Deus. E vou um pouco além disso. Hoje existe, a gente vê isso com muita tranquilidade, um espírito de engano, parece que entre os cristãos, isso já atingiu forte a Europa, a América, tem atingido muito forte aqui no Brasil, e esse espírito de engano é aquele que transforma a verdade em mentira, a mentira em verdade, e a mentira transformada em verdade, ela tem um peso muito grande, e parece que quem não segue essa mentira sofre um cancelamento, sofre represálias aí por conta desses pensamentos comuns que a gente tem. Então, parece que isso está mais comum do que nunca. E é até interessante que, concordando com quem pensa assim, que cada vez mais aumenta o número de cristãos no Brasil. Até o próximo censo agora vai dizer aí que os desigrejados são um número bem maior que 10 milhões. Parece que tem bastante, mas o número de cristãos, eles vão aumentando. E ao mesmo tempo, olha que interessante, quanto mais cristãos nós temos, mais ou pior fica a nossa sociedade. Gente, ela não melhora com o aumento de cristãos, e isso tem que levar a gente a alguma conclusão. Alguma coisa errada não dá certa. Porque quando se aumenta cristãos, os cristãos entraram para a política. Que legal, bancada da Bíblia. Gente, quanto mais cristão a política, pior a política fica. Mais imunda a política fica. Mais o nome de Deus é avacalhado, achincalhado entre as pessoas e a sociedade. O número de cristãos, eles aumentam, mas parece que o amor pelas pessoas, pelas almas, ele não aumenta. Parece que a vida vai se relativizando, os sentimentos vão se relativizando, e a gente não vê exatamente uma melhora. E Tiago responde exatamente a esse tipo de questão. O amor vai se esfriando, as marcas dos fins dos tempos vão se demonstrando, e volto a dizer, Tiago se encaixa feito uma luva. É o escrito, seguramente, mais antigo do Novo Testamento. Não é demais te lembrar que a nossa Bíblia não está em ordem cronológica, especialmente o Novo Testamento, e o primeiro escrito do Novo Testamento não é Mateus, embora Mateus esteja em primeiro lugar por razões ali bem específicas literárias. Tiago
é o mais antigo escrito, com toda tranquilidade, entre 44 e 49 depois de Cristo, é a composição desse escrito, como se acredita, como ele foi conhecido, até porque ele não trata do concílio, que foi o momento mais importante de Jerusalém, de Atos 15, e ele não fala disso, e o concílio foi em 49. Então, antes de 49, essa carta ela foi escrita. E aqui eu quero trazer alguns pensamentos com vocês. Ela foi primeira e não é sem motivo. Para ela ser o primeiro escrito do Novo Testamento, ela quer mostrar para a gente algo fantástico, que o mais importante tem que vir primeiro. O mais importante vem primeiro. Mas, gente, que raio de mais importante é isso que eu estou falando aqui? A carta de Tiago não é uma carta evangelística. Ela não é para ganhar almas para o reino de Deus. Não é o propósito dessa carta. Não é uma carta doutrinária, como são as cartas de Paulo para a igreja. Não é também. Mas a carta de Tiago, por ser antiga, ela é eminentemente prática. Praxis religiosa, praxis cristã, ela é uma carta prática. E aqui já vem a grande dificuldade. Cristianismo, lidar com prática e com ortodoxia, lidar com prática e com religiosidade, com liturgia, com aquelas práticas mais típicas ritualísticas, é uma luta. E toda vez que a igreja deixou de ser prática, que o cristão deixou de ser prático, tragédias se abateram sobre as sociedades. E essa carta de Tiago, ela é extremamente prática. Aqui no Brasil, na América do Sul, quando a igreja deixou de ser prática, deixou de olhar pela vida do pobre, necessitado, deixou de olhar para o órfão, para a viúva, e passou a olhar muito para dentro, para mega templos, para enriquecimento de líderes, quando a igreja deixou de ser prática e passou a viver muito teórica, o resultado que nós vimos está escancarado. Surgiram segmentos aí, a teologia da libertação, que tem virtudes e tem defeitos. Com isso tudo surgiu o crime organizado. Eu gosto de citar isso, sei que vai chocar um pouco você que está aqui, e eu quero até fazer um desafio aqui para o Samuel, para o Bispo Gelson, para que a gente converse num próximo momento aqui, no próximo Clube da Bíblia, sobre esse assunto. Pedi até para o Arthur colocar para vocês aí, que foi uma pesquisa que eu fiz a respeito disso, da praxis versus ortodoxia, de onde isso nos levou à existência do crime organizado, e fundamentado teologicamente, fundamentado eclesiologicamente. E disso, desses meus estudos, se tornou num livro que eu intitulei PCC e Igreja Evangélica, um casamento até que a Bíblia os separe. Em algum momento ele vai aparecer para vocês aí. Eu não tenho mais ele fisicamente comigo, ele é da editora Eviseu aí de Curitiba, mas se vocês quiserem depois adquirir pela internet, tem em todas as plataformas, você vai encontrar PCC e Igreja Evangélica, um casamento até que a Bíblia os separe. E nesse livro, eu sei que eu tive uma dose de coragem aí, mas a minha profissão secular me dava isso. Eu trago verdade, gente, que você, eu garanto, nunca ouviu na sua vida. Verdades que você nunca parou para pensar e, de alguma forma, você nunca volta ao mesmo a olhar para a igreja depois de ler esse livro. Por isso, é um desafio. Mas se você tiver com a coragem em dia, eu quero te dar essa recomendação. E num próximo encontro, ou nos próximos encontros, a gente pode dedicar aqui o Clube da Bíblia para a gente falar sobre isso e, obviamente, para ter toda a riqueza de detalhes, será um momento que a gente não vai poder gravar, mas vai ser um papo direto, reto de quem estiver aqui, porque para você entender eu tenho que falar certas verdades, citar certos nomes, para que tenha sentido aquilo que a gente está conversando. Mas depois eu deixo para o Samuel pensar um pouquinho sobre isso. A nossa luta é praticar o que a gente acredita, ou, legal, Samuel já aceitou, praticar o que a gente acredita, ou viver no formalismo, ou viver no ritualismo. Gente, eis a nossa grande luta. É Tiago, o livro
prático, mais prático da Bíblia, que traz para a gente a definição de uma igreja verdadeira. Para Tiago, existe uma igreja verdadeira. E é aquela igreja que faz o quê? Que se importa com as pessoas. Gente, se importar com as pessoas não é teoria, é prática. Amor não se demonstra à distância, pura e simplesmente. Quem sofre tem pressa, quem tem fome tem pressa, quem tem frio tem pressa, quem está indo para o inferno tem pressa, e se importar com as pessoas é lidar com o sofrimento das pessoas, e lidar com o sofrimento só tem um jeito: sofrimento se lida presencialmente, fisicamente, indo até as pessoas. Então, Tiago vai nos trazer essas lições fundamentais de como a gente deve viver a nossa jornada enquanto cristãos. Tiago não é para fazer de nós cristãos, ele não é evangelístico, mas ele é para mostrar se somos ou não cristãos verdadeiramente. Essa é a proposta. E falando de prática cristã, dando um enfoque bem assim interessante sobre isso, lembre-se, Jesus foi eminentemente prático. Tinha muita teoria em volta de Jesus. Os religiosos tentavam confrontar ele toda hora, fariseus, saduceus, escribas, e Jesus sempre sendo prático, mostrando para eles as verdades, não por meio de discussões teóricas. A mulher samaritana, em meio àquele encontro com Jesus, ela veio discutir teologia com Jesus. Lembra do detalhe? Ah, onde que tem que adorar? Dizem que é aqui, dizem que é acolá. Como que funciona esse negócio de teologia? E ele fala para ela assim, mulher, ó, na boa, isso não é importante. O mais importante não é discutir teologia, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ele estava lidando com práticas da vida cristã com ela, enquanto ela estava ali pensando em ortodoxias, em ensinos e tudo mais ali para frente. Então, Jesus, ele é prático. A palavra de Deus, ela é prática. Os puritanos de outrora, eles eram práticos. Eles sabiam que durante o dia eles iam lutar contra o pecado. Eles iam ter essas dificuldades. Então, o que eles faziam? Eles oravam logo de manhã. Deus, cria em mim, a oração de Davi no Salmo 51, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, algo do gênero. Deus, não me deixe te envergonhar, não me deixe te abandonar, cuida de mim. A Bíblia, ela é prática. Quando eu digo que Tiago não é evangelístico, ele é prático, serve também aquela lição para a gente, ó. Todo mundo eu quero ir às pessoas, eu quero ir ao mundo, mas na lógica divina, missões, por exemplo, antes de ir, você precisa vir. Antes de ir ao campo, tem que vir a Jesus, tem que vir à cruz. A vida cristã, praticamente falando, e aqui Tiago vai mostrar isso, é muito mais importante ser do que fazer. Como eu até li hoje, pela manhã, nós somos seres humanos e não fazeres humanos. E Tiago vai mostrar a essência do que é ser um cristão verdadeiro. A prática, ela é fundamental. E por quê? Porque somos imagem e semelhança de Deus. E olha aqui a importância de Tiago. Como Deus nos criou a imagem e semelhança, e numa hermenêutica meio rápida, significa que nós representamos Deus. Já que Deus é invisível, que nunca ninguém viu a Deus, nós o representamos perante a sociedade. Ou seja, as pessoas veem Deus quando veem a gente, enxergam Deus quando enxergam a gente. E Jesus, ele trabalha até hoje, a Bíblia diz isso. E ele trabalha como? Por meio dos seres humanos, por meio dos seus filhos, das pessoas que o amam. Ele não precisa de nós, mas é um privilégio, a gente sabe disso, poder servi-lo. A prática é fundamental. Por isso, o primeiro escrito do Novo Testamento não é evangelístico para arrebanhar almas para a igreja. Ele é eminentemente prático. Ele não vai tratar de questões doutrinárias para a igreja, mas ele é eminentemente prático. Por quê? Praticando o evangelho, praticando a vida com Deus, as pessoas verão Deus por meio da igreja, por meio do seu povo escolhido. Tiago tem esse propósito. Tiago é uma espécie de
paradigma, uma espécie de padrão, uma espécie de modo de agir comum que Deus espera dos seus filhos. E por conta disso, ele nos dá esse escrito para nos alertar, para nos desafiar e nos motivar a ter uma vida eminentemente prática. E assim, nós vamos entrar um pouquinho nessa carta, vamos falar um pouquinho sobre ela. Por quê, gente? Porque nós precisamos ser diferentes do mundo. Isso é fato e a gente sabe disso. Tem gente que confunde diferente com esquisito e fica um monte de crente esquisito. Deus não chamou a gente para ser esquisito no mundo, mas para ser diferente nesse mundo. E como seremos diferentes no mundo? Simples, se imitarmos Jesus, se praticarmos o que Jesus ensina. O evangelho, ele é sempre supracultural, ele está acima da cultura. E sempre, 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 Jesus vai estar, e os princípios que ele ensina, acima disso tudo. O evangelho, ele é supra até a cronologia. Não importa a época, não importa o tempo. As verdades ditas por Deus, elas são notórias e elas são eternas. Elas não mudam com o tempo. Eis o nosso desafio ao entrar nessa carta de Tiago. Uma carta prática, primeiro escrito do Novo Testamento, para Deus para pautar as condutas dos cristãos, da igreja que estava surgindo já naquele período, no primeiro século. E para isso, como que a igreja se porta? Com prática. Como é a vida cristã? Prática. Na prática, nós mostramos a teoria que nós acreditamos. Na prática, nós mostramos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pregamos. Essa é a essência. Tiago tem algumas dificuldades, concordo. Para Lutero, era a questão das obras. Tá, eu nem vejo essa como a questão mais importante de Tiago, ou mais conflitante de Tiago. A mim, a questão mais dolorosa de Tiago, no capítulo 1 especialmente, é trabalhar com provações. Porque do capítulo 1 sai uma verdade que gela a nossa alma. Sabe o quê? Provação é privilégio de cristão. Não é condenação, não é castigo. Provação é privilégio de cristão. Cristão é provado. Quando não tem provação na vida de um cristão, é possível que nem cristão ele seja, só nominal, e é possível, como diz Augusto Nicodemos, que Deus tirou o freio e deixou o dito cujo aí ao caminhar da vida aí aos quatro ventos. Provação, para mim, é o mais difícil de engolir. É o mais difícil de aceitar. Não sei você, quando olha aqui para Tiago, sempre vai ter um ponto que é mais sensível aos teus olhos. E provação não é tentação. A gente sabe disso também. Tentação vem da nossa natureza caída. Provação é aquilo que Deus permite, aquilo que Deus manda para nós, seus filhos. Mas já já eu falo mais sobre isso. Quero, então, com vocês, usar esses slides só para a gente ter um direcionamento e conversarmos a respeito dessa carta. E aí eu vou pontuando à medida que a gente vai conversando. No segundo slide, se você observar, o texto áureo, para muitos teólogos, defendem como texto-chave áureo mais importante dessa carta, Tiago, capítulo 2, 17, que fala das obras. Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então, para muitos, esse vai ser o ponto central aí de Tiago, com muita razão para dizerem isso. Eu comentei com vocês que tem dificuldades teológicas, e uma delas, práticas, na verdade, não teológicas, né? Uma delas, fé e obras, outra é a questão da provação e da gente lidar com isso, suportar isso na nossa vida. Então, a gente deve sempre lembrar a questão de cura. Usa ou não usa o óleo? E o óleo tem o poder curativo ou não tem o poder curativo? O que cura alguém é a oração ou o que cura alguém é o óleo? Você fala, mas isso é muito óbvio. É? Olha a divisão que existe nas igrejas com relação a isso.
E eu ouso dizer que a imensa maioria usa o óleo ungido no processo de ministração de cura das pessoas que estão diante deles. É interessante a gente observar que Tiago ele é prático, mas não é tão simples assim como deveria ser. No terceiro slide tem uma verdade prática aí estampada para você observar. A nossa fé tem que produzir frutos. E quais são os frutos? De amor, principalmente, senão a nossa fé, ela é uma fé falsa, ou seja, a nossa fé em Deus, ela deve ser uma fé prática, produzir efeitos de amor. Esse amor é amor pelas pessoas, o amor pelas almas, o desejo intenso de que outras pessoas tenham e desfrutem do mesmo privilégio que nós desfrutamos. Essa é a ideia. E aí eu coloco nesse próximo slide, o quarto, pense nisso. Ó. Ao ler a Epístola Universal, por que universal? Porque ela não é direcionada a uma igreja, a uma pessoa. Ela é geral. Por isso, epístola, uma carta universal. Nós chegamos à seguinte conclusão, tá aí. O evangelho não admite uma vida cristã acompanhada de um discurso desassociado da prática. A nossa fé deve ser confirmada através das obras. Olha só aquela grande questão. Praticamos boas obras não para adquirir algo, mas praticamos boas obras porque já adquirimos algo, que é o quê? A salvação. O salvo não pratica boas obras, boas ações para ser salvo, para barganhar com Deus. Ele pratica porque ele é salvo, que faz toda a diferença. Gente, está aí, ó, Rio Grande do Sul. Vocês estão acompanhando a tragédia, estão mais perto do que eu, inclusive, aí dessa tragédia. E o que tem de gente praticando boas ações lá, humanamente falando, ótimo, joia, tranquilo. Mas muitos fazem isso para somar pontos na eternidade. Muita gente rica faz isso porque, de alguma forma, a sua consciência recebe uma redenção, porque fazer o bem sem olhar a quem faz um bem danado. É como o bem que eu faço, ele volta para mim, como os espíritas acreditam. E tanta gente pratica boas obras, o que é bom, beneficia os outros, mas não tem o poder salvífico. Para entender Tiago, para a nossa vida estar totalmente dentro desse espiritômetro da vida cristã, é necessário que a gente reconheça primeiro uma coisa: nós somos pecadores. E não dá para fazer nada no reino de Deus com propósitos espirituais sem antes resolver o nosso grande problema, que é o pecado, que é ter a salvação. Não adianta tentar curar pessoas se nós somos doentes, querer evangelizar pessoas se nós não temos o evangelho dentro de nós. Como tanta gente mergulha no mundo missionário sem ter, de fato, uma conversão verdadeira, genuína. Algumas considerações aí no quinto slide, que é assim, ó, Tiago é uma epístola universal, tá, porque ela está escrita para uma comunidade maior, e ele fala já no versículo 1 do capítulo 1, quem são esses? São aqueles que estão dispersos pelo mundo, aqueles que por meio da perseguição, do sofrimento, vendo o que aconteceu com Estevão, que Atos reporta muito bem, e sentindo aquele peso, eles foram embora, eles fugiram. Você recorda aí em Atos que só os apóstolos ficaram em Jerusalém, até que em Atos 12, Tiago, não o autor dessa carta, mas Tiago, o irmão de João, ele é morto ali em praça pública, e aí sim os apóstolos começam a sair dali. Eu também não falei da autoria, porque tem pelo menos 4 Tiagos famosos na Bíblia, mas 3 deles, ou 2 se descartam de imediato. Tiago, irmão de João, ele não deixou nenhum relato escrito. Agora, o Tiago, meio-irmão de Jesus, irmão de Judas, que é autor de uma carta também aí na Bíblia, esse encaixa feito uma luva como sendo o autor dessa carta.
Mas eu deixo para você pensar, e o próprio Paulo falou sobre isso. Tiago teve um encontro com Jesus ressuscitado. Como e quando, a gente não sabe. Sabemos que Jesus ressuscitou, ficou ali 40 dias na terra, longo período desses sem falar com os apóstolos, depois aparece, e João mostra no capítulo 21 como foi esse último momento, mas não sabemos quando Jesus apareceu para Tiago, mas sabemos que apareceu. E sabemos também que Tiago, meio-irmão de Jesus, ele não cria em Jesus, como a esmagadora maioria das pessoas de sua época não criam em Jesus. E João fala que os seus irmãos não criam nele, Tiago era um desses irmãos. E, consequentemente, Jesus aparece para esse rapaz. E do que restou dessa conversa, desse tempo juntos, eu creio nós temos aqui nessa carta de Tiago. Fruto dessa conversa que eles tiveram juntos, que os irmãos puderam ali conversar. E Jesus, sabiamente, deixa um registro para mostrar a todo mundo qual é o grande problema que a igreja enfrentaria, não só no seu princípio, mas durante toda a sua existência, até que Jesus voltasse para buscá-la. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Jesus. Sabemos disso. Gente, mas o homem, infelizmente, prevalece, estraga, deturpa e usa negativamente valores tão preciosos para enganar pessoas, trazendo destruição para si e destruição para os outros. Uma introdução aí nesse sexto slide, para você também caminhar comigo. O cristão moderno e o antigo, qual é a grande característica? Gente, eu coloquei 4 aí para vocês nesse slide. Então, eu estou usando esse slide, não é meu, mas estou usando ele porque ele cobre muito bem o que a gente vai falar. O que é a característica? Uma espiritualidade superficial. Eu concordo com o Charles Swindoll e com outros autores, quando dizem que o maior desafio da nossa geração crente verdadeira é ter uma espiritualidade sadia. O que é espiritualidade sadia? Vida devocional, oração com qualidade, com quantidade, leitura da Bíblia com qualidade adequada, espiritualidade pessoal, gente, é um grande desafio. Só quem ora sabe a dificuldade que é orar. Só quem lê a Bíblia sabe a dificuldade que é ler a Bíblia com a devida profundidade, tempo, reflexão que ela exige. E a nossa sociedade, ela vive uma espiritualidade superficial. Eu volto a dizer, porque eu sei que você concorda que é só abrir a janela e olhar ou abrir o smartphone. Quanto mais aumenta o número de cristãos, pior a nossa sociedade fica. Quer números? Eu te dou números. Vou falar aqui do estado de São Paulo, falo como policial. Aqui no estado de São Paulo, de cada 10 presos em presídios, 9 são evangélicos. Tudo bem, alguns se converteram lá dentro, mas muitos desses entraram evangélicos. Eu estou dizendo, de cada 10, 9, um número assustador. Em clínicas de recuperação de drogado, cracolândias espalhadas pelo Brasil, pelo menos 70% dos usuários de droga são membros de igrejas evangélicas protestantes. Essas igrejas em lugares, abrigos que cuidam de mulheres vítimas de violência psicológica, sexual e física, chega a 70%, pelo menos aqui no estado de São Paulo, o número de maridos evangélicos dessas mulheres, que abusam, que cometem esses delitos. Nós vivemos uma era, gente, de espiritualidade superficial, que o jogador de futebol se diz cristão. Quando vence um campeonato, ele põe até uma bandaninha com o nome Jesus na testa, mas vive uma imoralidade gritante para todo mundo ver, colocando Jesus como sendo uma mera crença, uma mera ideação e não uma prática verdadeira. Você vê isso na música, você vê isso nos meios que a gente vive e você vê isso no seu dia a dia. Os cristãos que você convive,
Na igreja não, na igreja todo mundo é certinho, na igreja todo mundo é bonitinho. Fora da igreja, no meio de trabalho, os cristãos são os melhores profissionais que a gente trabalha? Os cristãos são os mais honestos nas suas contas, em comprar e pagar que você convive? Os cristãos aí fora que a gente vê são melhores do que as pessoas do mundo em matéria de comportamento? Não sei você, mas na realidade que eu vivo, gente, membros de outras religiões, que inclusive são religiões que a gente tem tanto pé atrás, mas em matéria de comportamento, eles dão show em muitos cristãos. A característica, uma espiritualidade superficial e uma ausência de integridade. É óbvio que Deus ele não espera de nós perfeição. É lógico. Salmo 103, ele conhece nossa estrutura, sabe que a gente é pó, ele sabe que nós somos pecadores, falhos, não nos trata assim. Deus não espera de nós perfeição, mas integridade, sim. Integridade é fidelidade, integridade é busca, é luta. Como eu gosto de pensar, e até tem uma mensagem que eu prego nos Salmos, gente, a vida cristã, ela não é um parque de diversão. A vida cristã não se caminha com pantufa no pé, não se caminha usando pijama. A vida cristã, a prática cristã, ela exige coturno no pé, ela exige farda para a gente combater. Arma em pronto emprego, é o que Paulo vai dizer em Efésios 6, quando nos fala da armadura da fé. E tem gente que pensa que ser cristão é bonito, é glamuroso, é modinha. Não é. E terceiro ponto, que Tiago aborda muito, a carência de perseverança do cristão. Ele vem, ele adere ao cristianismo. Poxa, que legal, que lindo. É legal ser gospel. Mas daqui a pouquinho ele muda de ramo. Quanta gente surge na música gospel e quando você menos espera, ele troca de sexo. Ele aparece com outro gênero, ele aparece com outro estilo. Então não se persevera. A primeira sombra de dificuldade já esmorece. Ou quando percebe que o evangelho exige comportamento, caráter, a pessoa já pega e cai pelo caminho, mas é bíblico. Parábola, a gente fica lutando entre calvinismo e arminianismo, né? Mas, na verdade, gente, a divisão do ser humano é quatro, se você olhar na Bíblia. Parábola do semeador, são quatro tipos de coração, quatro tipos de terreno, que vão receber a palavra de Deus, e são quatro reações diferentes. Dessas quatro, só uma verdadeiramente salvo. Só um praticante da palavra de Deus nos moldes de Tiago. Terra boa, que a semente entra, germina e cresce e dá frutos. Praticar, para Tiago, é dar frutos. Como? Praticando boas obras, suportando a aprovação, as provações, porque é no plural. Alguma certeza na vida a gente tem. Ah, a certeza que nós vamos morrer um dia. Tá, essa é uma certeza, mas tem outras. Quer ver uma? Nós vamos entristecer. Quer ver outra? Nós vamos ser provados. Quer queira, quer não queira. E o quarto ponto, a insuficiência de compaixão para com o próximo. Gente, você está vendo agora, diante dos seus olhos, o que está acontecendo. O valor da vida humana. De você unir pessoas em um abrigo, gente, todo mundo com a vida destruída, e gente abusar sexualmente do outro, e gente furtar coisa do outro, e gente traficar ali em meio àquele ambiente de dificuldade. Você está vendo isso acontecer diante dos seus olhos. A ausência de compaixão pelo outro. Você tem mais compaixão por um animal, nem só pet mais, até animal mesmo de carga, como a gente tem visto. Cada um tem o seu espaço, mas o ser humano ele está ficando extremamente fragilizado, desvalorizado, relativizado o valor de um ser humano. Pouco antes da tragédia do Rio Grande do Sul, eu vi uma reportagem no Piauí, eu comento isso por todo canto. Eles estavam nadando no açude ali, uma pessoa morreu afogado. A pessoa ficou boiando enquanto os outros ficaram nadando ali, tranquilamente, esperando chegar um órgão policial, ou seja, não se valoriza a vida. Teve um evento no Rio de Janeiro aí de uma mulher que levou o tio dela falecido para sacar, tentar pagar o empréstimo no banco, e aquilo virou piada, gente, inclusive entre cristãos. Tio Paulo, famoso tio Paulo, parece que ninguém olha pelo falecido, ninguém olha pela dor do outro. É interessante a falta de compaixão que muitas vezes ela se abate sobre as pessoas. E Tiago, ele vem dar esse alerta
para o nosso coração. Lembrando que Tiago ele não está olhando para o outro, ele chama a atenção para a gente olhar para nós mesmos. Aí, nesse sétimo slide, a autoria, eu já comentei com vocês, tá? A autoria, tranquilamente, é do Tiago, meio-irmão de Jesus, pela forma que ele adota. Tiago era um nome extremamente comum, como é José, Francisco e Raimundo no Nordeste, como é João e Maria, ou José e Maria entre o pessoal de origem católica, é um nome extremamente comum, era naquela época, o Jacobus, ou Jacó. Então, são vários Tiagos, mas os detalhes nos levam a esse Tiago, meio-irmão de Jesus. No slide 8, Paulo afirma que Jesus apareceu para ele. Quando aconteceu isso, volto a dizer, a gente não sabe em que momento, mas sabemos o resultado. O resultado desse encontro dos irmãos, o eterno e o humano, resultou nessa carta, nessa epístola universal que nós temos de Tiago. Tiago exerce uma proeminência, uma liderança na igreja, entre os apóstolos, e é ele que vai, inclusive, presidir o concílio, o primeiro concílio da igreja, ali em Atos, capítulo 15. E um detalhe fantástico aí no slide 9 de Tiago. De todos os detalhes da vida de Tiago, esse, para mim, é o que mais chama a atenção. Ele era conhecido como o justo, sim, ele morreu também de forma martirizada, não se sabe ao certo se ele foi apedrejado, jogado do alto do templo, mas ele morreu de maneira martirizada. Agora, um detalhe fundamental é o apelido que ele ganhou de Tiago, o homem de joelho de camelo. Para mim, essa alcunha é a mais relevante desse homem. Joelho de camelo, porque dizem os seus biógrafos, e sempre que você lê a biografia dos apóstolos, chegar em Tiago, eles são unânimes em apontar esse detalhe, diz que ele tinha joelhos tão calejados que pareciam de fato joelho de camelo. Por quê? Devido ao tamanho tempo de oração que esse homem dedicava a Deus. Dá até a impressão que Tiago ele queria recuperar o tempo perdido, como se fosse assim, como que eu pude ter vivido com meu irmão tantos anos e não reconheci ele como Deus? Como que eu não me aproveitei da companhia dele? Como que eu não bebi na fonte? Como que eu pude ter sido tão ignorante durante tantos anos? E agora esse homem, ele passa a se dedicar à oração, à vida piedosa ali a Deus. E eu acho esse um detalhe tão lindo, porque para a gente romper com a superficialidade da vida cristã, vida de oração é fundamental. Para a gente ter perseverança perante as provações, vida de oração é fundamental. Oração não é o último recurso, oração é o primeiro, é o meio, é o final, ela é tudo na vida de um cristão. E ele dá um relato tão importante. Aí no 10º slide, o destinatário, eu comentei com vocês, são os cristãos dispersos, aqueles judeus que saíram convertidos ali de Jerusalém, da Judéia, por conta da forte perseguição que eles estavam sofrendo, eles saem para o mundo, e aí no slide 11 eu apresento os 3 propósitos dessa epístola. Por que Tiago escreveu esses 5 capítulos? Porque ele escreveu 108 versículos, sendo 54 deles mandamentos, por 3 coisas: para orientar, para consolar e para fortalecer. Orientar, a verdade tem que ser dita. Isso é orientar. Não importa se a verdade ela vai doer no interlocutor, no ouvinte, a verdade tem que ser dita. A palavra que sai da boca de um filho de Deus, ela tem que consolar, gente. O filho de Deus ele tem que se condoer. Esse com significa passar junto, como aconteceu com os 3 amigos de Jó. Eles viram Jó ali no capítulo 1, e vendo Jó naquela situação, eles foram para quê? Para se condoer e para consolar. Condoer é sentir a dor junto. E a palavra de um cristão, ela tem que ser sempre temperada, ela tem que ser agradável, ela tem que ser curativa, ela tem que ser bálsamo. Não é à toa que Tiago, o livro mais prático aqui do Novo Testamento, ele vai falar muito da língua, do poder da língua, do veneno que a língua tem. Até tem aquela pregadora aí que é mais cômica do que tudo, né? Que ela inventou aquele apelido, pelo menos ela usa muito, língua bipartida, né?
Como tem gente que tem língua bipartida, a língua não pode ser venenosa, não pode machucar, ela tem que consolar, né? Agora, o terceiro propósito, fortalecer, perseverar, porque você começa a ler sobre obras, sobre fé, sobre provação, sobre pessoas com esse poder da língua, tudo mais, e você pode vir até esmorecer na fé. E não é essa a ideia é você fortalecer na sua caminhada com Deus. É a proposta de Tiago. E é muito bacana, se você tiver com a sua Bíblia aí, em Tiago 1, no versículo 5, ele fala uma coisa fantástica. Para a gente viver na prática a vida cristã, nós precisamos de sabedoria. E sabedoria só tem quem tem humildade para reconhecer que não tem. E é interessante no versículo 5 ele fala: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e se, quando ele diz alguns de vós, no aspecto espiritual, significa todos vós precisam de sabedoria espiritual. Porque nós somos pecadores e não temos essa sabedoria. Então, quando ele diz, se porém alguns de vós necessitam de sabedoria, ou seja, todos necessitam na vida espiritual, ele diz, peça a Deus. Oração. E qual oração? Aquela oração que se faz até o joelho ficar igual de camelo, aquela oração que se faz por hora, é aquela oração que muito mais do que a quantidade é a qualidade. É aquela oração que se faz confiando que a resposta vem. É aquela oração que você tem certeza que Deus vai te responder. Gente, a nossa oração ela é eivada de pecado, eivada de egocentrismo, eivada de incredulidade e de ateísmo. Porque a gente deve orar crendo que Deus vai fazer a obra. Recentemente, um fato que escandalizou a mim e a Val, um amigo nosso falando assim que estava orando para que Deus levasse a esposa dele, porque ela estava num quadro de sofrimento, ele estava orando para Deus levar. Tudo bem, se antes ele tivesse falado, mas eu estou orando para Deus fazer um milagre, para Deus cessar a dor, para Deus restaurar a saúde, porque senão nossa fé fica muito cômoda, fica muito frágil, fica muito simplória. Então nós precisamos de sabedoria, gente, sabedoria para aprender com o erro do outro, sabedoria para aprender com os nossos erros, sabedoria para olhar para a Bíblia e entender, por exemplo, essa questão da aprovação. Se você olhar no versículo 9, ele fala assim, ó, aqui existe o pobre e o rico, o humilde e o poderoso, o cristão e o pagão. E olha que interessante, hein? Existem esses dois tipos de gente, de pessoas no mundo. Os que têm muitos, que têm poucos, que têm nada. Existem aqueles que têm fé e os que não têm fé. Mas todos são iguais. Em que sentido? Todos vão deixar essa vida um dia. E mais ainda, olha o que Tiago fala do porquê a gente tem que ser prático, né? Porque todos são iguais e todos passam por dificuldade, provação. Vou dar um exemplo. O ímpio adoece, o filho de Deus também. O ímpio passa por câncer que nem a morfina resolve, o filho de Deus também. O ímpio perde as faculdades motoras e vai para uma cadeira de roda, o crente também. E olha que interessante, um pouquinho antes de vir aqui para essa aula, eu recebi a mensagem de um pastor, amigo meu, e ele pedindo urgente oração por um casal da igreja dele, cujo filhinho de 8 anos, agora andando de bicicleta, sofreu um acidente, bateu a cabeça e foi socorrido em estado grave pela UTI de um hospital na cidade dele. Tragédias acontecem com ímpios e acontecem com cristãos, acontecem com o rico e acontece com o pobre também. Por isso que a nossa vida, ela tem que ser prática. O cristão não pode se assentar numa bolha, numa redoma e achar que ele é inatingível, que Deus tem tapete vermelho para ele. Não, não é assim. Na vida cristã, nós estamos nesse mesmo barco que as pessoas também estão. E por isso, lá no versículo 22, para mim esse deveria ser o versículo-chave de Tiago, mas não é. Mas deveria ser. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso não te lembra Sermão do Monte?
Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, parábola da casa na rocha, da casa na areia. Aquele que ouve, ó, o homem sábio, o homem é o prudente, ele ouve e pratica. O homem insensato, ele ouve, igual o prudente, mas ele não pratica, e quando vem o vendaval, é grande a sua ruína. E lá no versículo 27, a definição para Tiago do que é uma igreja verdadeira. Uma igreja, a gente fala assim, não existe, todas são iguais. Não, tem uma igreja verdadeira, sim. Não tem um nome nem uma placa, mas tem uma verdadeira. No 27 ele fala, religião pura e sem mácula para o nosso Deus é aquela que visita o órfão, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. O ser diferente do mundo, porque a igreja verdadeira, ela representa Jesus na humanidade, ela apresenta Jesus para o mundo. Existe uma lógica em Tiago, gente, que não pode ficar esquecida. Entre o povo de Deus, nenhum deve passar necessidade. Dificuldade, sim. Necessidade, não. Nenhum filho de Deus pode passar fome. Isso com a igreja por trás apoiando. Não. Ele pode ter dificuldade alimentar, mas necessidade, não. Porque é papel da igreja. A qual igreja? A verdadeira. Socorrer as viúvas. Minha esposa voltou agora há pouco pregando para viúvas. Olha, um ministério tão fantástico, mas raro. Não vou nem falar em extinção, é raríssimo você ver ministério com viúvas. Conheci uma igreja que tinha um ministério de EBD com mulheres grávidas, para trabalhar ali a mulher como cuidado com o bebê, evangelizar o bebê já no ventre, coisas assim, que são lindas. O papel da igreja é se importar com as pessoas. Essa é a igreja verdadeira. E lá no capítulo 2, no versículo 7, no versículo 8, ele estipula a famosa lei régia, ou a famosa regra de ouro, que Jesus deixou, que norteia todas as religiões do mundo. Que é o quê? Amar ao próximo, que é fazer o bem a todas as pessoas. O que é isso? Viver uma vida prática. Ter uma vida completamente prática. E para ter uma vida prática, se faz boas obras, você ajuda o próximo, inclusive aquele que não é cristão, inclusive aquele que é inimigo. A ideia é essa, você ajuda não para obter, mas porque já obteu. Essa é a ideia. Jesus ajudava todas as pessoas, inclusive aos seus inimigos. Nem todos que chegaram a Jesus se converteram a Jesus, mas todos que chegaram a Jesus tiveram uma resposta às suas indagações, uma cura, um livramento dos seus problemas. Jesus, ele era um arauto das boas obras, um arauto do carinho com as pessoas, ele fazia isso. Uma fé prática, olha o capítulo 3, é uma fé que refreia a língua. A língua, olha o versículo 8, nenhum dos homens é capaz de domar, ou seja, gente, para entender Tiago, volto a dizer, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, que nós erramos com a língua. Ninguém consegue domar esse órgão no corpo, porque nós seríamos diferentes. Quando a gente menos pensa, falamos. Falamos e aquilo machucou, foi ferina, coisa e tal. Aí vem a dica de Deus sobre o que a gente deve fazer. Buscar sabedoria em oração. Clamar a Deus para que Deus nos dê o controle, o autocontrole. E se houver o mau uso, o pedido de perdão. A volta até aquela pessoa para que a gente consiga ter isso com maneira clara, com maneira direta. No capítulo 4, ele fala das contendas, né, as guerras que militam, e ele dá um nome para isso. O que mais causa luta entre as pessoas, sabe o que é? Cobiça ou inveja. Tanto faz, mistura as duas palavras aí, é não querer que o outro tenha o que tem, ou querer o que o outro tem. Cobiça ou inveja é a grande desgraça no mundo. É o que faz a gente relativizar a vida, é o que faz a gente relativizar o evangelho, uma vida com Deus, é o que faz criarem-se falsos profetas e falsas igrejas. Cobiça, eu quero ter o que o outro tem, eu quero ser maior do que o outro, ou eu não quero que o outro tenha o que tem, porque o outro não merece.
ter o que tem. E essas contendas, elas vêm e viram-se, começam a fermentar no meio da igreja e causam tão mal. Mas lembrem-se, nós somos pecadores. E uma fé prática tem que ter ações práticas. Versículo 7 do capítulo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, Deus, o Senhor tem o conhecimento, o controle de tudo. E resistir ao diabo. O resistir é parar de fazer aquilo que é obra dele. Mentira, engano, apatia, e começar a fazer o que é a obra do Evangelho, que lá em Gálatas capítulo 5 são as obras do Espírito. Você combate o mal quando você pratica o bem. Se combate aqui a atuação dele, resistindo, sujeitando a Deus. Quanto mais cheio de Deus, menos espaço deixaremos para o mal na nossa vida. Cuidado com a língua de novo, maledicência, versículo 11, e lá no versículo 13, ele volta a lembrar a gente o que nós somos. Nós somos pó. Nós somos como uma névoa que vai embora. Gente, é muito rápido a nossa existência, então a gente não é dono de nada, não tem controle de nada. Então, para que inveja, cobiça? Por que maltratar? Por que não fazer o bem? Mas ele diz assim, ó, tudo tem que estar no controle de Deus, submissão a Deus. Então, olha, amanhã eu vou fazer tal coisa, se Deus quiser, se Deus permitir, se for a vontade de Deus. E como que a gente descobre a vontade de Deus? Orando, dependendo dele. A oração não é para a gente mudar Deus, mas é para a gente receber a vontade de Deus. É para a gente se humilhar e deixar Deus livremente agir na nossa vida. E o capítulo 5, que é o capítulo que fecha essa carta, é um soco no estômago daqueles que têm mais condição financeira, daqueles que são chefes, empresários, líderes. E por incrível que pareça, muito cristão explora outros cristãos. Eu até acho, isso é uma opinião minha, né, que Karl Marx, muito do que motivou ele ao estudo era ver aqueles cristãos explorando outros cristãos, usando a fé como uma espécie de ópio, de droga para as pessoas. E hoje, a fé, infelizmente, é usada como entorpecente na vida das pessoas. E aqui ele vai dar um alerta muito grande, né, dos tesouros, do acumular, de como deve ser a nossa postura diante das pessoas que estão em nossa volta. Ele vai nos orientar a respeito de tudo isso. Deixa eu correr bem rapidinho com vocês, a partir do slide 12, dentro de tudo que eu já falei, agora só pontuando, depois você vai ter o slide à sua disposição para você fazer o seu estudo, apontamento, né, de tudo aquilo que a gente conversou dentro do nosso espiritômetro chamado Tiago. Ele vai nos orientar, slide 12, em um tempo marcado pela falsa espiritualidade e egoísmo. Já percebeu como até as nossas orações são egoístas? A gente ora muito mais em torno daquilo que está voltado ao eu, nós, meu, minha, nossas orações, e não tanto para o outro. Isso é parte da nossa vida. No slide 13, orientar a gente também que a Escritura revela o verdadeiro serviço de Deus. Aquilo que é atitude de comunhão, que é guardar-se desse mundo, é não ser esquisito, é ser diferente. Nós mostramos Jesus para as pessoas, não por meio da teologia que a gente tem. Tem muita gente analfabeta, gente, que você ama estar junto e você aprende de Deus com essas pessoas que não sabem nada de teologia, mas elas vivem a teologia na prática. Conhecimento e amor, conhecimento e prática, tem que estar em pé de igualdade, porque se houver um desequilíbrio, ele não surte o efeito necessário. Slide 14, ele fala da igreja verdadeira, e eu volto a lembrar, é guardar-se da corrupção desse mundo. Gente, guardar-se da corrupção é viver uma vida de honestidade, e honestidade não é simplesmente ser honesto, é detestar a desonestidade. É se posicionar contra a desonestidade. Não é falar assim, eu sou honesto, mas os outros em volta não são. No meu trabalho não são, tudo bem. Não, tudo bem, não.
Honestidade bíblica, guardar-se da corrupção, é: eu não sou e eu não admito quem é. Eu me posiciono contra, porque toda corrupção, ela fere, ela machuca outras pessoas, ela explora outras pessoas. Essa proposta de Tiago de nos orientar, e no slide 15, ele também vai nos consolar. Lembra? Cristão sofre as mesmas coisas que as pessoas do mundo sofrem. A água invade a casa das pessoas não cristãos, praticantes de bruxaria, mas invade também a casa e as igrejas de crentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas a palavra de Deus, ela visa nos consolar diante das perdas. Ela é um bálsamo quando a gente lidar com perdas, com luto, com traição ou com perseguição. E Tiago vai mostrar isso de um jeito muito, muito especial. A nossa vida prática com Deus, gente, ela tem que consolar as pessoas. Me lembro daquela mulher adúltera trazida para Jesus. O pavor que aquela mulher estava, ela nem conseguia olhar, imagino, para ele ou para os seus acusadores, ali no chão. Mas aquela mulher foi acolhida, consolada por Jesus de um jeito muito, muito especial. É emocionante aquele texto ali que João narra da vida daquela mulher no capítulo 8. E no slide 16, fortalecer. A proposta de Tiago é fortalecer a nossa fé. Além das perseguições que a gente passa, nós somos enganados o tempo todo pelos políticos. A gente acredita em político, inclusive político cristão, político conservador, você vai, vota, aí de repente você é traído por eles, ou aqueles que já estão aí no poder. Nós somos traídos muitas vezes por líderes dentro das nossas próprias igrejas, nossa comunidade da fé. Nós sofremos com pessoas, nosso patrão, que poderia sim reconhecer e pagar muito melhor a um cristão, mas não paga, muito pelo contrário. E a gente aprende a ver isso. Conheci um caso, visitando o sertão do Nordeste, de uma médica que ganhava mais ou menos 100 mil reais por mês lá, que é um bom salário, uma médica, e ela tinha uma mulher que era faxineira dela há muitos anos e também trabalhava no consultório como atendente, das 6 da manhã até as 18, 19 horas. E ela pagava um salário mínimo para a mulher, e a mulher era feliz da vida, porque aquele era o salário bom que as pessoas ganhavam ali. E eu ouvindo aquela história e vendo aquele trabalho tão lindo daquela mulher, eu pensava, gente, por que não um pouquinho mais? Por que não reconhecer essa pessoa pela meritocracia, pelo sacrifício, por tudo aquilo que ela faz? Olha o slide 17 aí, ó. Ele, como um bom profeta que é, ele condena abusos e diz que haverá um juízo divino contra aquele que explora a fé, contra aquele que abusa da fé do outro. Tiago é prático. Ele é prático para pobres, para ricos. Ele é prático para líderes e para liderados. Ele é um espiritômetro da fé. Para a gente entender, Tiago, precisamos reconhecer. Nós somos falhos, pecadores. E olhar para essa carta não vislumbrando o outro, mas nós mesmos. Eu gosto da definição. Tiago é um espelho onde nós olhamos e temos que ver o nosso reflexo nesse espelho. Nós nos amoldamos a isso. Perfeitos? Não. Impecáveis? Muito menos. Mas pessoas que reconhecem a sua fragilidade, clamam por perdão diante de Deus e buscam ter uma vida exemplar por meio da prática cristã. A régua de Jesus, ela é alta. A prateleira de Jesus é diferente, mas é para ela que ele nos chama. É nessa régua que ele quer moldar e nivelar o nosso caráter cristão. Tem mais slides aí, mas depois você tem à disposição para olhar, tá bom? Vou ficar por aqui na minha fala, porque acredito que eu cobri toda a epístola de Tiago dentro dos princípios aqui que foram falados e fico à disposição dos irmãos para qualquer comentário, para qualquer indagação que a gente possa explorar um pouquinho mais. Obrigado de coração, porque é delicioso falar isso, perceber a minha empolgação. E aqui a gente vai e vai e vai, porque é sempre maravilhoso. Bispo, está à sua disposição, meu irmão.